Quando surge família Palmeiras, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Residência dos Porcos. Hoje é dia de derby, dia de Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras pela oitavas de final da Copa do Brasil, hein, família? E hoje é dia de guerra, hoje é dia de ir pra cima, dia do Verdão vencer e vencer com propriedade lá na casa dos Gambá, beleza? Então vamos acompanhar aqui as notícias do pessoal do G4 Band Esportes, Paulo Massini trazendo aqui as informações e a provável escalação do Verdão para o jogo de hoje, beleza? Os créditos oficiais vão estar aqui na descrição. Se você ainda não é inscrito na Residência dos Porcos, se inscreve e deixa seu like para fortalecer, porque isso ajuda muito o nosso trabalho, fechou? Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bom, vamos colocar o Palmeiras agora, que visita o Corinthians na Neoquímica Arena, o provável Palmeiras. O Massa vai me dizendo se é isso aí. O Everton. Sim. Giai. Sim. Gustavo Gomes. Sim. Bruno Fux. Sim. Piquerez. Sim. Aníbal. Sim. Evangelista. Sim. Maurício. Hannibal, faz favor. Hannibal. Maurício, sim. Facundo Torres. Sim. Ramon Sosa. Sim. Vitor Roque. Sim, eu acho que é esse time aí. Tá. Que é... Enfim, é o time que vem jogando. Não, nada. Não. O Palmeiras nunca tem um time que vem jogando. Ele tá... Não, mas assim, estamos falando do... Não, o Sousa tá entrando no time. tá vendo? No jogo contra o Grêmio tá entrando o Não, Sousa. mas a linha defensiva sempre é. Sim, sim. O Murilo tá suspenso, Tem. tá machucado. No jogo contra o Brasileiro é o que eu faria novamente, a mesma coisa. Eu tiraria aí o Ramon e colocaria o Mikael. Jogaria com Tirar um três atacante zagueiros. e colocar um zagueiro. Jogaria Pra hoje? Eu. É. O Abel, não sei. Hoje você faria isso? Hoje. Hoje e quarta-feira que Qual vem. deles? Por quê? Por causa do trio? Oi? Por que 3 zagueiros? Não, porque esse é o tipo de jogo pro Mikael, é o tipo de jogo para você deixar o Bruno Fux trabalhar em cima do Garro, que não marca ninguém. É um jogador que pode avançar para o meio campo e dar o passe para o Maurício, para o Vitor Roque e para o Facundo, né? E explorar bastante Piquerez e Giai em cima de Mateuzinho e Bidu. Eu acho que seria essa a minha ideia para o jogo de hoje. Não acho que é isso que o Abel vai fazer. Imagino que o time que vai entrar em campo é esse aí. Mas eu faria os 3 zagueiros. Você ganha a bola parada defensiva, você ganha a bola parada ofensiva. Você fica com o zagueiro mal, que é o Mikael, que é capaz de chutar uma bola do jeito que tiver que chutar, que é um jogador que entende o espírito do jogo, né? O mal que você fala é de bravo, não de Mau jogador. Não de maldoso. Não, ele é bom Também jogador, não de maldoso. mas não é firulento, entendeu? É Isso, zagueiro. Zagueiro. Sabe assim? E dos dois da beirada, você tiraria qual deles? Eu tiraria o Sousa. Sousa? Entraria com 3-5-2. Facundo. Isso, clássico. 3-5-2 clássico. Defende com linha de 5. E por que você acha que essa que vai ser a escalação não é a boa? Então, porque os amigos do Pó de Porco disseram agora de manhã que o Sousa vai jogar. Eles costumam acertar. Não sei. Por que você entende que não é a melhor? Eu sei que você prefere a... Entendo que não é a melhor, porque os lados do campo vai ter que exigir muito do Sousa e do Facundo. Porque quando o Corinthians precisa do desafogo, é com o Mateuzinho e com o Bidu. Então eu deixaria mais o Lala batendo com o Ala, com Mateuzinho e Bidu. Colocaria Maurício e Facundo para jogar nas costas dos volantes do Corinthians e o Fux para fazer a saída por dentro e evitar e ter o passe que ele tem. Seria uma postura um pouco mais de jogar na transição ou em transição, explorando bastante o lado do campo, principalmente com o Piquerez do lado esquerdo. E o Evangelista, ele vai ter que sair ali como um camisa 8 ou um meia pelo lado esquerdo para ter mais gente que o Corinthians quando o Corinthians tiver a bola. Não tem jeito. Para o Palmeiras hoje, ele precisa ter mais gente no setor onde o Corinthians tem a bola. E isso exige fisicamente principalmente. E tudo bem, tem banco, põe o banco. Tem jogador para pôr, coloca. Acho que o segredo para mim, para mim a atitude hoje é fundamental. Clássico se joga com atitude, né? Clássico se joga dobrando marcação. Tem que dobrar, tem que estar em cima. Não pode dar espaço para o Garro, não pode dar espaço para o Memphis, certo? O Yuri nem tanto, que é mais um cara de receber a bola na frente em velocidade, mas se você deixar ele ser alimentado, vai dar problema, por isso escalaria os 3 zagueiros, né? O Gomes no Memphis e o Murilo e o Mikael em cima do Yuri, dependendo de que lado eles forem jogar. Se trocarem o lado, beleza, né? E o Fux para fazer o passe, combinando com o Aníbal,
para que o Palmeiras tenha mais jogadores na saída de bola, porque nenhum dos três ali marca. Os três marcam com o olho, com exceção do Yuri, que corre um pouquinho mais para ajudar. Então é isso, cara. Eu jogaria com os três zagueiros e com o Giai, né? Lá na Arena Barueri, ele jogou com o Felipe Anderson na direita. Isso. Certo? O segundo tempo me parece um problema para o Corinthians e uma coisa muito boa para o Palmeiras, que é na hora de começar as trocas. Hoje é muito difícil um treinador não trocar pelo menos 3. É o mínimo que se faz hoje, 3 pela correria, que é pela parte, o desgaste físico que tem. E na hora de você fazer as trocas do Palmeiras, o nível vai ficar igual. Talvez, dependendo, aí se entra um ala aí, talvez o Sousa não tá, talvez até melhore. No caso do Corinthians é mais difícil, né? Então, essa hora das trocas, é bem possível que o Palmeiras consiga se impor alguma coisa, em colocar um ritmo que o Corinthians possa não ter, porque o banco dele é completamente diferente da qualidade do banco do Palmeiras. Eu, se fosse o Abel, eu escolheria 4 jogadores, né? E diria para eles o seguinte: vocês serão substituídos com 15 minutos do segundo tempo. Corram o triplo do que vocês estão acostumados a correr. Já pré-avisados, né? De Exatamente. Que o tempo deles não precisa Exatamente. cuidar para os 90, fazer né? com que o Corinthians seja asfixiado, para fazer com que o Corinthians tenha dificuldade, para fazer com que o Corinthians tenha que correr mais, para que você possa, no segundo tempo, fazer as trocas necessárias. 4, não digo, mas talvez 3, né? Principalmente 2 fundamentais para esse esquema aí, Facundo, Evangelista. Os 2 vão ter que fazer mais, correr mais, brigar mais, dividir mais, né? Esse é um time completamente novo, né, do Palmeiras. Você está vendo a escalação aí. E isso me preocupa no sentido de que eles ainda não... Espero que já tenham uma noção do que significa esse jogo, esse clássico e tal, né? E 2 curiosidades só sobre o jogo. A primeira, o Arnaldo fala um pouco disso já ontem, é o lance de que o mando interfere menos desde que as arenas foram construídas em 14, né? Elas foram inauguradas em 14. O Palmeiras tem um número de vitórias alto na Neoquímica Arena, perde de 8-6, e o Corinthians também, se não me engano, é o time que mais venceu no Allianz Parque. Ao contrário de Corinthians no Morumbi, o São Paulo no Itaquera, o Santos em Itaquera, o Corinthians na Vila, é o que menos impacta. Isso é uma curiosidade. O derby tem esse tipo de coisa. Então, isso para o Palmeiras e para o palmeirense certamente é uma boa notícia, porque na teoria o estádio impacta menos do que os outros clássicos todos. E a outra curiosidade é quem fizer o primeiro gol. É surreal isso. Há 12 anos não tem uma virada no derby. 12 anos. São 45 derbys. A gente tem uma tela aí com os últimos jogos. São 12 anos. A última virada foi 2-1 gols do Romarinho. Gols do Romarinho. Então, antes da gente olhar essa, só para você ter uma noção, o Corinthians, há 3 dias depois, ia fazer a final com Boca, o Corinthians joga com time reserva, sai atrás, o Romarinho faz 2 gols. E a última virada do Palmeiras foi o ano anterior, imprudente, o Corinthians sai na frente, o Fernandão faz 2 gols no Palmeiras. Então, a última virada foi em 12, são 13 anos depois e não tem uma virada. Então, assim... o que está acontecendo, basicamente, fez o gol, você no mínimo sustenta o empate. Não está acontecendo viradas há 13 anos nesse clássico. É um número bem significativo. Olha os números aí, os últimos jogos. 2-0 para o Palmeiras no Brasileirão do ano passado, 2-0 para o Corinthians no Brasileirão do ano passado no jogo da volta, 1-1 no Paulistão em 25, que é o jogo da final, né? Não, esse é aquele que o Hugo perdeu o pênalti. Hugo pega o pênalti do Estevão no último minuto. Aí sim, a final, Palmeiras 0, Corinthians 1, depois 0-0 no jogo da volta. E Palmeiras 2, Corinthians 0 no Brasileirão, primeiro jogo depois daquela final. Na Arena Barueri. 12 anos é pra caramba, né? Não ter uma virada nesse placar. É curioso, anos. né? Então, interessante mesmo olhar 45 quem abre o placar. derbys, Fala, Arnaldo. Então, eu acho que nesse contexto todo, tudo que eles falaram, esse histórico, a questão do Palmeiras ter mais alternativas, mas ao mesmo tempo ser o time que mudou mais em relação ao Corinthians nesses últimos meses, para mim
a estratégia inicial do Palmeiras, além, claro, da questão anímica que o Mancini descreve, é importante. E eu tô com o Mancini, eu acho que para jogar contra o Corinthians é muito melhor jogar com 3 zagueiros, não tem nem discussão. Contra o Corinthians. Não é nem a questão... O Palmeiras jogou muito melhor que o Corinthians com 3 zagueiros esse ano, e os outros times jogaram melhor que o Corinthians com os 3 zagueiros, né? E aí, na minha concepção, o Abel tem um pouco essa... É curioso, né? Porque você fala assim, a distância... Se você pegar, é mais ou menos como se fosse o seguinte, a grosso modo. O Abel prefere mais o sistema do Zubeldia que o sistema do Crespo, entre aspas. Ele prefere o 4-2-4, ele prefere ponta. Ele gosta. É o tipo... E assim foi como o Palmeiras jogou. É curioso isso, né, cara? Porque ele gostava mais do 3, se lembra? Ele falava dos 3 zagueiros, ele gosta muito dos 3 zagueiros e abandonou zagueiro, né? Que foi a formação da Arena Barueri. E que foi a sua formação que sustentou a arrancada do bicampeonato. 12 jogos, 10 vitórias, um empate e uma derrota. Com a dupla de ataque, Breno Lopes e Hendrick. Isso. Arrancada lá atrás, né? Lá atrás. Bicampeonato brasileiro. Isso. Mas é um pouco isso, ele vai até um certo tempo e depois ele volta. Ele tem ótimos pontas, eu sei disso. Já não tem o Estevam, mas tem o Facundo, que fez o gol contra o Grêmio, joga bem, um jogador interessante. E tem agora o Sousa, destro, do outro lado. Mas a formação do campinho do Palmeiras que a gente projetou mais se parece com a formação da final do Paulista e menos com a formação de Barueri, né? E acho que a questão principal, quando você tem um trio que todo mundo conhece do cabelo ao pé, né, como joga o Garro, como joga o Memphis e Yuri, para mim é muito simples enxergar que 3 zagueiros com um na sobra para Memphis e Yuri e um volante colado no Garro. Aí você trava ali, o resto você vai... Aí você duela com os laterais, né? É isso. E é isso. E outra, você tem 5 no meio contra 3 do Corinthians. O que vocês estão falando é que esse debate leva a crer que... Claro que isso, na hora que a bola rolar, tudo pode ser diferente. Mas nas escalações o Corinthians sai melhor? Eu acho que taticamente, nessa circunstância... Taticamente, né? Acho que sim. A gente vai comparar aí jogador por jogador depois. A gente pode até ter um resultado, mas para mim a questão... a minha curiosidade, ou até a minha surpresa, é que o Abel, além de ter enfrentado o Corinthians várias vezes nos últimos tempos, talvez ele tenha observado como adversários enfrentaram o Corinthians nos últimos tempos. E o esquema com 3 zagueiros encaixa bem. E lembrando que essa possibilidade do Mikael, por exemplo, o torcedor fala, não, mas o Mikael é aquele que o Yuri pôs para dançar no gol lá do Allianz Parque, né? E pôs mesmo, tal. Só que vocês estão falando o Mikael como 3º homem. Lá jogou Murilo e Mikael, eles jogaram bem expostos. Eles jogaram expostos, tal. O Mikael é mais lento mesmo. O Yuri pôs ele pro lado lá e acabou. Mas com 3 zagueiros, eu acho que aí seria um outro cenário mesmo. Aí, para mim, o 3-5-2 é mais adequado, porque o Corinthians tem... Pena que a gente não tem os botões, né? Mas o Corinthians tem o tripé no meio campo, mais o Garro, né? Quando você forma a linha com 3 zagueiros e mais 5, né, você vai obrigar necessariamente que um dos laterais do Corinthians venha para dentro para compor, ficar 5 contra 5. E como você começa a obrigar o time a mexer muito, começam a aparecer os espaços dentro do campo. Então, para mim é fundamental, na minha concepção, que o Palmeiras jogue com os 3 zagueiros, o 3-5-2. Não vai acontecer, né? Efetivamente. Não, eu não tenho informação do que vai acontecer. Pelo que soube, não. Né? Vai com o Sousa e com o Facundo. O que tem suas vantagens também, né? Você fica mais leve, mais rápido. Mais leve, mais rápido para a transição, para a saída e se expõe um pouco mais, né? Agora, faz tempo que o Abel Ferreira não tem uma estratégia boa para um primeiro jogo de mata-mata, né? Uma outra coisa, essa escalação, esse é um bom ponto, vou falar sobre isso também, mas essa escalação do Palmeiras, se for essa mesmo, com o 4-2-4... Não. Enfim, com os pontas, eu quero dizer. Essa escalação, sem não é, porque o Giai vai ser o 3º zagueiro. Não, tá. Entendeu? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, essa escalação, desse jeito, ela também, por outro lado, ela não é mais capaz de fazer uma coisa que o Palmeiras faz muito bem,
que é pressionar a saída de bola. Por exemplo, jogo contra o Grêmio. Teve 15 minutos lá que o Grêmio nem pegou na bola. Sim. E nesse detalhe que o Tiano está dizendo, Sim. se você faz 19 jogos, ganha 15 de visitante, que eu falei ontem aqui, é um negócio surreal. Só perde um, porque você tem outros 3 empates. 1 em 19 que você perdeu. Quase nenhum, se eu não me engano, como visitante, foi 3 zagueiros. E o time se comportou exatamente dessa maneira que ele está dizendo. Eu não... Tem esse outro lado. O Abel vai falar, meu amigo, eu joguei 19 jogos como visitante, quase não usei 3 zagueiros. Tenho 15 vitórias desse jeito. Eu consigo encarar o Corinthians também. Se eu perdi uma em 19, na teoria ele tem um argumento Tem também. um bom argumento, mas eu diria para ele, meu amigo, querido amigo, veja que com 3 zagueiros o São Paulo engoliu o Corinthians e você mesmo fez isso lá na Arena Barueri, né? Então tem argumento para os dois lados, dá para compreender. Agora é verdade, você tem razão. Se for este o time, ele vai possibilita a marcação mais alta e corre mais riscos, porque se a bola escapa para o Garro, ou o Memphis ou o Yuri vão parar dentro do gol, porque tem muita qualidade. Essa que é a diferença, entendeu? Por isso que eu prefiro 3 zagueiros, porque você ganha a bola parada defensiva, você ganha a bola parada ofensiva. Enfim, aí é questão de escolha. Tem que escolher a estratégia, a melhor estratégia para o jogo, né? Olha, vamos colocar na tela aí, porque é claro que o Palmeiras e Corinthians é grande por si só, mas esse tem mais ingredientes por conta daquela tal final do Campeonato Paulista, que os corintianos entendem como uma conquista espetacular. Peraí, você tinha falado uma outra coisa, né, antes? Não, ele que falou da estratégias erradas. Dos É isso. mata-mata. E finais, né? Vamos lá, vamos lembrar. Água Santa, Palmeiras teve a pachorra de perder o primeiro jogo. Tem isso. Santos na segunda divisão. Lembra? Não era esse Santos aí que está na primeira divisão. O Santos estava na segunda divisão. A Copa título do Brasil, paulista. lembra? Flamengo no Maracanã, um comportamento ruim, depois até se comporta bem. O Paulista Botafogo, foram Paulista, todos. Botafogo na enfim, Libertadores. Eles isso. foram todos. São Paulo, Palmeiras, É um pouco isso Santos, mesmo. Água Santa, né? Não, São Paulo, Água Santa, Santos e Corinthians. Os 4 primeiros jogos. Perdeu. Mas o ano passado, a Copa, né? A Copa. As Copas As contra Copas. Botafogo e Flamengo. Eu estava no Engenhão, a partida bizonha do Palmeiras. Até conseguiu empatar o jogo lá, mas não jogou para ganhar o jogo. O Palmeiras não jogou, né? E depois a final mesmo do Campeonato Brasileiro, de pontos corridos, que foi Palmeiras e Botafogo. Que o Palmeiras conseguiu perder de 3-1, não foi? Ou 2-1? 2-1, né? 2-1. 2-1. Abriu 2-0, acho que foi isso. né? É 2-1. isso. O André Cury, ele fala o seguinte, Massa. O Massa André. dá aula de jornalismo, Eu? com argumentos em vez de clickbait, informação em vez de clubismo. Programa incrível. E é verdade, não estou brincando não aqui, ó. Estou ironizando, tá aqui, pode ler. Agradeço ao André E Cury. manda o André Cury tirar um dos os processos contra o Corinthians, eu agradeço também, se ele puder, né? É um empresário, não, tô brincando. outro André. É o André Cury empresário. Obrigado, cara. Bom, mas como eu vinha falando, esse jogo tem um ingrediente um pouco... Esse jogo já é gigante, primeiro confronto dos dois na Copa do Brasil, por tudo isso que a gente está falando aqui, e tem um ingrediente a mais que é a tal final do Campeonato Paulista, aquele jogo que os palmeirenses falam, o jogo que não acabou, e que os corintianos falam, não ia acabar mesmo porque a gente só ia sair de lá campeão, e estão comemorando até hoje, aquela história toda. Vamos comparar os times que entraram em campo naquele dia com os times atuais que vão entrar em campo nessa noite. Olha o Corinthians da final. Hugo Souza, Mateuzinho, até aqui tudo bem. Aí, Félix Torres, Gustavo Henrique e Angileri. Aí já muda, né, Vessa? Félix Torres perdeu moral lá dentro, vinha jogando mal. Vamos combinar que Inclusive fez pênalti na final, né? trocou foi o técnico, expulso. mas é a mesma coisa, hein, cara? Nossa Senhora. E foi expulso. É idêntico, time. E Angileri, que também desapareceu junto. Mas tá no banco, entendeu? Tá lá, tanto o Félix quanto o Gilério. São os mesmos caras, tá todo mundo lá. Ah, tá. E o jeito, e a formação é igual, né? É tudo Ranieri, igual. Carrilho, Martínez e Garro, só Isso. muda um. O uma Bidon, peça. mas pode dar o Garro, o Carrilho hoje. Sim. Então vai ser igual também. Pode E ser que Memphis fosse- e Yuri Alberto. Ou seja, é o mesmo time. É, a mesma coisa. Mesma coisa, inclusive taticamente, né? E todos estão lá à disposição, se quiser repetir, inclusive, falar, eu vou pôr os mesmos, tá lá. Tá lá O todo Félix tá, o Gilério tá lá. Se quisesse repetir os mesmos 11, também daria. Obviamente o André vai jogar e o Félix não, ok. Mas tá lá. Nesse período, quem saiu foi o técnico, né? O Ramon Dias saiu, Isso. chegou o Dorival. O Agora, Palmeiras manteve o técnico, mas mudou muito mais. Que a gente é vai isso que a ver. gente vai ver agora. Ó o Palmeiras, ó. É isso que dá ter muito dinheiro, tá vendo? Aí você contrata mais e tal.
Começar pela saída. Nesse período saíram Estevão, Richard Rios e o Mike. Estevão e Richard Rios não é pouca coisa, são 2 titulares do time. E foram embora. Aí, muito diferente, hein, Massa? O Everton, Mike, Jael Giai, Gustavo Gomes e Bruno Fux, era Murilo e Mikael naquela ocasião. O Gustavo Gomes estava machucado, né? Sim. E Piquerez. E eles, o Rios e o Gomes, lembra? A final bizarra, logo depois da data FIFA. Isso. O Rios chegou em cima da hora, foi pro Pode banco, aquela coisa. Lembra disso? Aí, vamos lá. Hannibal, E o continua lá. O Félix Torres. Martínez e Veiga. Agora é Hannibal, Evangelista e Maurício. A formação é parecida, mas acho que o Evangelista, mesmo se fosse o Felipe Anderson, é outra dinâmica, eu tô errado. A pergunta que não tinha como fazer no Corinthians, porque eram os mesmos, a pergunta cabe agora. Qual é melhor? Dessas duas? Do jeito que tá aí. Com o Estevão, com... Não, o Estevão fica melhor, é o outro, mas em contrapartida, eu acho que o Evangelista é bom jogador. Melhor, mais equilibrado, mais coletivo da direita. Também acho. de O hoje. Giai também é mais, nesse momento é melhor que o Mike. Não A dupla sei, de né, zaga cara? me parece melhor também. A dupla de zaga é melhor mesmo, eu gosto mais. O meio-campo depende. Qual Veiga que estamos falando? Não, o Veiga... Perdeu o pênalti lá, né? Inclusive, Perdeu o pênalti lá, inclusive. né? Mas, por exemplo, o Martínez e o Evangelista. O Evangelista não é melhor? Eu prefiro. É diferente. Depende, né? o diferente. Martínez é Dois mais volantes cinco, mais marcadores. Exatamente, diferente. Diferente, bem diferente. O Piquerez de hoje me parece até mais confiante para jogar, né? Regularidade boa, ótima. O Rodrigão aqui mais tá falando, hoje eu entraria com o Martínez se eu fosse o Palmeiras. Fora de casa, tal, 2 volantes. Não, Não. 3 zagueiros, 3 zagueiros. 2 volantes iguais, não dá mais pra jogar no futebol. Mas jogaram ali, né? Jogaram E o Palmeiras perdeu. Funcionou. Jogaram e o Palmeiras perdeu. O Martínez jogou bem no Barueri sem o Aníbal. Sim. Agora, no ataque, 3 zagueiros. considerando o Estevão no time do Paulista, o ataque fica melhor. O do Sim, Paulista. se o Estevão tivesse ali, ok, mas eu acho esse time do Palmeiras bom, é bom time, cara. O Tem atual. tem jogadores de qualidade, jovens, fortes. Se você pudesse escolher É um time olha, para 3 anos, cara. Então, se você pode... Esse time aí, tirando o Gustavo Gomes e o Everton, é um time para 3 anos. Então, se você pudesse escolher, eu quero esse time para daqui até o fim do ano, que você escolheria o da direita. Mesmo sem Estevão. Putz, você tá Peguei. me dando uma opção de escolher os 2 times, né? Não. Tem que escolher um dos 2 times, não é isso? sim. O Estevão não tá mais, eu vou no time da Se direita. pudesse, eu sei disso. Mas se você pudesse escolher, Márcio, você vai definir. Eu Não, quero. da direita. Escolheria o da direita. Tá. Até porque acho que o momento do Vitor Roque é melhor. Você tem o Vitor Roque jogando bem, Sim. né? E tem uma o diferença Aníbal ali. recuperado. O nome é o mesmo, mas olha o lado que tá o Facundo. E o Lado Facundo direito. sempre deixou claro, eu prefiro o lado direito, eu sempre me dei bem. E por causa do Estevão, ele não jogava. Que ponto chegamos, hein? Um time com o Estevão não é melhor. Tudo bem, acontece, mas. Não. Acontece. Não é a questão individual, né? Não é o craque que o Estevão é. É que eu acho que esse time tem mais potencial. É um time que, para 2 anos, no mínimo. Para 2 anos, no mínimo. A zaga, pra mim, melhor também. O lateral direito Cara, o com Bruno mais Fux está vigor. jogando muita bola, O jogou muito lateral bem. direito com mais vigor físico. Jogou muito bem contra o Grêmio de novo, tá? Com a Fez bola no falta pé, contra o Fluminense. Evangelista é Qual mais time você acha jogador melhor? que o Emiliano. Com a bola no pé, mais jogador. Cara, eu acho parelho e acho que o Palmeiras tinha elenco e tem elenco para ter um time melhor que esse para jogar contra o Corinthians. Tanto na final do Paulista. Não desempenho, como em peças. O que você faria assim? Fala aí. 3 zagueiros, para mim, Não tem nenhuma chance. Evidente. Você estamos aqui falando. Será que o Abel não está vendo? ainda mais Pô, com 2 cavalos nas alas, como o Giai e o Piquerez. O Abel não está vendo o G4, fala, pô, será? Pode ser? É que talvez, Ele assiste, né? mas... Talvez, né, Massa? Mas Por ele exemplo, assiste mesmo, ele cara. assiste. Tô Por falando exemplo, a verdade. vamos lá. Então, Aí ele tá lá, eu já falei, ele mandou um zap aqui, ó. Eu ganhei 15 de 19 e não usei 3 zagueiros como 15 contra visitante. 19 contra outros times. Mas é mata-mata, é diferente, é o Corinthians, Mas é duro, né? É duro. O cara tem bom argumento, cara. Ele fala, eu Não, sei ele o que eu tem, tô fazendo. ele tem. Eu tô fazendo o ano inteiro assim, eu sei o que eu tô Sem fazendo. dúvida, ele tem. É Mas bom ele- argumento, cara. É difícil combater isso. Eu mudaria isso porque Não tá em janeiro, nós estamos em agosto. Os caras perderam um jogo. ele como precisa ter uma visitante no ano. estratégia melhor num primeiro jogo de mata-mata, cara.
Entendeu? E essa, para mim, é uma ideia. É você fazer um jogo forte, pesado, mais duro. Entendeu? Entendi. Gia e Piquerez são jogadores que, olha, dá para engolir o Bidu e o Mateuzinho fácil. Desde que tenha 3 zagueiros. Não dá para você trazer o Giai para cá, aí empurra Mas o quando você Facundo para a ala. Quando você entendeu? fala que o Giai vai ser um terceiro zagueiro... Não, no time do Abel. Isso, claro. Ele vai ser o terceiro zagueiro e o Faz Giai aquela vai fazer a saidinha de ala. três, Entendi. entendeu? E o Giai vai fazer o Giai vai ser o terceiro zagueiro e o Facundo vai fazer o ala pela direita. Pronto, 3 Entendeu? zagueiros. Não é o que vocês queriam? Não, não é isso que eu quero. Isso é posicional. Não é 3 Isso é zagueiros. posicional. Como o Rafinha fez. Eventualmente isso acontece durante o É jogo. saída de 3, né? A saída com diferente, 3. E outra, essa saída com 3 empaca todo o jogo ofensivo do Palmeiras. Por quê? Porque o Giai vem para a direita, certo? A bola vem no pé dele, ele dá no Facundo. O Facundo vai dar no Evangelista, que vai devolver para o Everton, dar um bicão para frente. O jogo fica todo acumulado no lado do campo. A saída melhor é com 3, desde que seja o Fux, porque ou também então não adianta o ter Aníbal. 3 caras que não tem Você saída entendeu? do jogo. Ou então o Aníbal. Porque o Corinthians provavelmente, se jogar com o Fux, vai marcar o Fux para que a saída de jogo seja com o Gomes. Isso, porque o Fux certo? tem um passe entre o Fux tem um muito passe bom. Muito bom. Né? Então, se a saída for para o Gomes, não tem erro. É chutão para frente. Não é essa a característica dele. Né? Então, quem tem que ajudar ele é o Hannibal. Aí você já tem 4 em cima de 3 do Corinthians. Pronto. Saiu jogando. Família, então esse foi o corte de hoje aqui com o Paulo Massini, Tirone, Arnaldo e também o Vessone falando aí a respeito desse derby de hoje, né? Derby inédito aí, Palmeiras e Corinthians pela Copa do Brasil. Corinthians e Palmeiras, jogo lá em Itaquera, às 9h30. E é isso, cara. Temos aí comparação dos dois times da final do Paulista para hoje. Temos as chegadas, as saídas. Palmeiras é um time melhor hoje. Palmeiras é um time mais coletivo, mais encaixado. Mesmo sem Estevão, mesmo sem Richard Rios. E essa provável escalação que o Massini trouxe pra gente, se ela se concretizar mesmo, cara, vai ser uma baita formação. O Palmeiras tem tudo pra sair de lá de Itaquera com resultado positivo, hein, família? Lembrando que os créditos do canal original vai estar aqui na descrição, beleza? Se inscreve aqui no canal, dá essa moral pra gente e deixa seu like pro YouTube recomendar mais esse vídeo aqui e que ele possa alcançar mais palmeirenses, beleza? Isso ajuda a fortalecer a mídia palestina aqui no YouTube, fechou? Se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho, porque a gente vai trazer pós-jogo. Todo dia a gente traz vídeos aqui, análise, debates, bastidores, mercado da bola, tudo do Verdão, para você ficar por dentro de tudo sobre o Palmeiras, beleza? Então é isso, se inscreve aí, fechou? E até o próximo vídeo. Avante palestras, porque é louco, é nóis. Pra cima da gambazada hoje, hein, família? Vamos que vamos.